Glória a Deus, Shalom. Vamos dar aí novamente início, né? Caiu já 2 vezes. Vamos dar início. Aleluia. Shalom, Miriam, Shalom, Fê. Glória a Deus. Saudade do pessoal da Bahia aí. Amamos vocês, tá bom? Manda um cheiro para todo mundo. Aleluia. Queridos, dei início já 2 vezes, mas caiu a internet. Vamos dar continuidade aqui, tá bom? Eu quero falar um pouco a respeito de tomar os céus à força. Queremos de fato trazer essa mesa profética aqui juntamente com vocês, e a nossa postura mediante as Escrituras vai nos fazer viver as manifestações das promessas de Deus que já está escrita no seu livro, no livro do Eterno. Ali Salmo 139, verso 16 já fala que todos os nossos dias está escrito no livro dele. Para isso nós precisamos atentar nos detalhes das Escrituras, para que a gente possa trazer a manifestação, a materialização da vontade de Deus e das promessas dele sobre a vida de cada um da gente. Nós precisamos atentar para algumas coisas. Eu quero aqui compartilhar com vocês Mateus 11, o verso 12. Mateus 11, verso 12 fala: desde os dias de João Batista até agora. Quando as Escrituras falam de agora, ele está falando desse exato momento, presente momento, agora qual estou falando com vocês aqui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Em algumas traduções fala com violência, mas essa está falando sobre violência, mas existe força. E os que usam de força se apodera, amém, dele. De quem? Do reino dos céus. Veja que não está falando do reino de Deus. Se você prestar atenção nas Escrituras, o início aí de Mateus, Jesus ele vai falar que ele veio trazer o reino dos céus. João Batista também fala do reino dos céus. Mas na frente eles falam da manifestação do reino de Deus. Quando o reino de Deus está em movimento, em ação aqui na terra, quando o reino dos céus nos afeta, para que haja uma manifestação do reino de Deus, a gente precisa receber, abrir o nosso coração, e receber o toque, o doce toque do reino dos céus, o forte, impressionante toque, cara, do reino dos céus. Já posso sentir o poder de Deus sobre esse ambiente, porque o reino dos céus, ele emana a essência do Pai, do Filho, do Espírito. A frequência do reino dos céus é diferente. Quando chega, cara, nós sentimos em nossas estruturas. Nós sentimos, o nosso corpo é frágil, fraco demais para poder permanecer em pé diante de uma frequência de alguém muito maior, de um poder muito superior. Nós só temos alguma coisa porque ele disse que o Senhor, o Eterno, nos deu a autoridade pelo Filho. Jesus disse: nada podeis fazer se de lá não veio uma autoridade. Amém? Então, queridos, nós sentimos, eu já posso sentir o poder de Deus, o reino dos céus se movendo. Quando nós recebemos o toque do reino dos céus, a frequência do reino dos céus, nós agora começamos a manifestar o reino de Deus. O reino de Deus é a ação
do toque do reino dos céus. É você agora estar tão tocado, tão mexido pelos céus, o reino dos céus, que você começa agora a manifestar o reino de Deus, falando para as pessoas, tocando as pessoas com sua vida, aleluia, com o seu caráter restaurado e transformado. Nesses dias eu estou falando muito sobre o caráter, e é disso que nós queremos falar também, porque o reino dos céus é tudo aquilo que envolve o renascer do Espírito, nascer das águas do Espírito. E o reino de Deus é meu caráter transformado, ou manifestando a vontade dos céus aqui na terra. Só quem manifestará o reino de Deus é aquele que de fato foi tocado e é transformado pelo reino dos céus. Então, uma igreja, ela foi levantada na terra para receber o reino dos céus e manifestar na sociedade o reino de Deus. Tá bom? Primeira coisa que eu quero que você entenda: o reino dos céus, ele se move em toado do Espírito. O reino de Deus é quando você permite que o teu caráter é restaurado, aí você começa a manifestar o reino de Deus aqui na terra, onde as pessoas olham para ti e dizem: ele é de Deus, aquilo que ele está fazendo é uma obra de Deus, é uma obra do Senhor. Por quê? Porque Deus, começou a fazer uma obra em você. As pessoas só vão ver o reino de Deus quando Deus começar a fazer uma obra em você. A sociedade, tua família, as pessoas só vão ver o reino de Deus e dizer: essa obra é de Deus. Deus está fazendo algo. Quando você permitir Deus fazer em você, permitir que o reino dos céus faça em você. Quando você não permitir que o reino dos céus faça em você, você não vai manifestar o reino de Deus. Faz algum tempo, e muito tempo, que eu estou falando sobre a unção. E a unção é santa, a unção é pura, a unção é o bem mais precioso do eterno. O segundo bem mais precioso somos nós. Eu sou tocado pela unção para te tocar. Você é tocado pela unção para me tocar. A unção habilita um homem para que ele possa exercer, algo da parte do Senhor para atrair mais pessoas. Ou seja, o Senhor nos entrega o bem mais precioso dele, que é a sua unção, para que a gente possa compartilhar dela e alcançar pessoas, porque a unção quebra total e qualquer jugo de prisão de alma, de cativeiro de alma, de altar de alma. A unção quebra todo jugo. E eu amo a unção. Eu amo a unção. A unção, ela é tudo para mim. Porque foi ela que me fez de fato me encontrar e ser alguém na minha vida. Mas as pessoas têm confundido muito a verdadeira unção com a falsa. Não existe em si uma unção falsa, existe a unção que muda, existe a unção que transforma o caráter e lhe faz testemunha. Jesus nos prometeu isso. Ele disse: espere em Jerusalém, porque vai vir algo que vai mudar, vai revolucionar a tua vida. E vai revolucionar a vida de muitos a partir de ti. Espere em Jerusalém, porque do alto vai vir aquele que me ungiu, aquele que me habilitou, aquele que me fez e me tornou. Não existe uma unção falsa, existe a que muda, a que transforma, a verdadeira. Mas existe falsos discípulos, porque eles são meramente seguidores e não os discípulos, porque os discípulos
Como eu coloquei num vídeo aí, o discípulo obedece o padrão dos céus. A sua vida está ligada ao padrão do céu. A vida dos céus é a emanação celestial, ao toque dos céus. Então, o prometido, amado Espírito Santo veio. E ao vir, ele mudou a história de muitas pessoas, transformou o caráter de muitas pessoas, tirando eles de um ambiente de seguidores e atraindo eles para um ambiente de discípulo. Então é isso que eu quero falar para você, porque a unção, de fato, ela nos muda, ela nos transforma. Não tem como ser mais a mesma pessoa, cara. Não tem como andar do mesmo jeito, pensar, falar, viver, não. Não tem como. A verdadeira unção é como um avalanche, é como um tsunami dentro de você. Você não vive mais aquilo que você quer, mas aquilo que ela te leva a você viver numa dimensão que até mesmo a gente não compreende. Essa é a verdadeira unção, esse é o verdadeiro toque do céu, toque celestial, que muda tudo em nossa vida, cara. E essa palavra, Mateus 11, verso 12, desde os dias de João Batista até agora, não foi ontem, não pode ser até amanhã, mas o que eu vou viver com Deus é agora, o toque de Deus agora, o fogo é agora, a mudança é agora, o abraço é agora, a paternidade é agora, o grito da orfandade tem que acabar agora. Desde os dias de João, um profeta violento, até agora, o reino dos céus, não é o reino de Deus, o reino dos céus, como eu falei no início, é tomado à força, é tomado por violência. Então, eu posso ver, João foi um homem que tomou o reino dos céus com violência, com força. Nós temos que ser como esses homens. Eu vou citar alguns homens aqui para você entender o que é tomar o reino dos céus com violência. Eu vou citar alguns. Primeiro é o João, que estamos falando. João, ele viveu num padrão religioso, ele viveu numa casa de sacerdote, cumpria os padrões religiosos daquele tempo. Mas João, o que queimava, o que ardia, o que iluminava o ser de João, o que ele consumia diariamente, era algo tão forte, mas tão forte, que ele não aguentava viver no padrão do que os pais dele viviam, porque era um padrão religioso. E aquele que de fato quer receber o reino dos céus, ele tem que ser violento. Há uma violência, há uma força dentro de nós que não permite vivermos no padrão e na estrutura religiosa. Então ele agora sentiu o coração, o desejo, a ânsia do seu ser, era dizendo: você tem algo muito mais profundo, é algo muito, o que mexe em você é algo muito maior, cara. E agora João, ele sai do padrão religioso, ele sai do convívio da religiosidade e vai para o deserto. Cara, todos aqueles que herdam uma unção de Elias, cara, ele não suporta viver no padrão religioso. Ele é retirado da tua casa, ele é retirado da família. A unção nos retira para vivermos e adentrarmos num padrão dos céus, uma violência e uma força celestial em nosso ser. Você vê João ele foi retirado do padrão religioso a qual a sua família vivia, cara.
Isso. E aí ele passou 17 anos em silêncio no deserto, em silêncio, para se tornar amigo da voz. Então isso é uma violência, você não aguentar, isso é uma força, você não aguentar viver no padrão religioso, mas querer ouvir o que está queimando, incendiando, te incomodando nos céus. Não podemos viver no padrão. A verdadeira unção não te leva a viver no padrão. A verdadeira unção te leva a viver uma radical posição e posicionamento. Agora João, ele não era a igreja de João. João, ele não simplesmente colocou uma igreja num bairro ou no centro da cidade, ele só apenas foi tocado pelos céus. Há uma loucura muitas vezes da gente vir para a igreja, vir para a conferência, vir para o encontro e liga para os irmãos e faz tal. Não, João, ele só apenas vivia com Jesus no deserto, vivia com os céus tocando ele no deserto. E ali as pessoas foram atraídas pela verdadeira unção. A unção atrai. A unção conquista, arrebata o nosso coração, mano. E os famintos e os sedentos, e aqueles que estavam cansados do padrão de vida religioso, aqueles que estavam cansados de viver uma vida na mesmice, uma vida do mesmo jeito, estava cansado de ser um trapaceiro, um enganador, um prostituto, uma prostituta, aqueles que estavam cansados de ser um beberrão, aqueles que estavam cansados de ser um religioso, e nada mudava, e nada acontecia. Eles começaram a ser atraídos pela unção do deserto, cara. Eles começaram a ser atraídos por aquilo que emanava em João, um homem só com o Senhor no deserto. Não tinha mega templo, não tinha uma mega igreja, uma mega estrutura, não tinha um telão, cara, não tinha cadeiras confortáveis, não tinha placa, não tinha cartaz, tinha simplesmente um homem sendo tocado pela violência do céu, pelo favor do céu. João no deserto, atraindo os quebrantados e contritos de coração, atraindo os cansados, fatigados de um caráter perturbado, o opressor, cara. João no deserto. Uau! João no deserto. E ali ele atraiu pessoas para Cristo, cara. Pessoas foram tocadas pelos céus a partir de João, que estava sendo consumido por uma força. Se você quer ser tocado pelo céu, você precisa ser consumido pela força. O apóstolo Paulo fala isso. Há um poder que opera em nós. Há um poder sobre nós que nos consome. Então, esse foi o primeiro homem que eu quero te passar, cara. Esse é o primeiro homem, é João. Desde os dias de João Batista, o céu é tomado, a força. A gente está falando do reino de Deus, a gente está falando dos céus. A força de desligar, de romper com o padrão religioso. Deus, ele não se limita a um padrão, uma doutrina, a um lugar. Ele se limita a corações famintos, desejosos. Ele se limita a pessoas que verdadeiramente está disposto que o poder de Deus mude o nosso caráter, cara. O poder dos céus mude. Então ali não tinha nada confortável, não tinha cartaz, não tinha simplesmente João queimando do deserto. E os sedentos, os famintos indo até lá. E ali, a verdadeira unção que muda o caráter,
que muda, transforma, restaura, nos faz sair de uma pessoa convertida a um seguidor, e de uma pessoa seguidor nos torna um discípulo no padrão do mestre, que está disposto a negar a si mesmo, que está disposto a tomar a cruz e andar todos os dias, porque decidiu ter uma postura de caráter. Eu tenho um caráter, estou sendo transformado de glória em glória. É isso que de fato o seguidor tem que falar. De glória em glória estou sendo transformado por um poder celestial que tem me consumido, uma força de Deus que tem me tocado. Então, desde o dia de João Batista, essa força. A gente pode ver agora outro homem que foi tocado por uma força, cara. Um poder celestial pelos céus, foi Eliseu. Eliseu estava tranquilo no seu padrão de vida. Eliseu estava tranquilo como um empresário, ou um filho de empresário, tomando conta das suas juntas de boi ali na sua empresa. Mas um dia, cara, os céus tocou. Um dia um homem que carregava uma unção celestial. Um dia um homem que era habilitado, que passou também pelos processos da unção. A unção verdadeira nos leva a viver processos. A unção verdadeira nos faz viver em ambientes de processo para moldar, restaurar o nosso caráter. Porque o nosso espírito quer, mas a nossa alma, o nosso corpo não quer. Por isso nós precisamos trazer o domínio do Espírito sobre eles. Eliseu estava lá, tranquilo, e ali Elias lançou nele, cara, uma capa. Lançou e tirou. Quando lançou e tirou, ele sentiu algo que ele nunca sentiu. Ele sentiu algo que nada, ninguém, posse, dinheiro, fama, aplausos, luz, foco, nada podia tocar ele como foi tocado pelos céus a partir da capa do talit de Elias. Uou! Quando veio sobre ele aquele manto, ele disse, cara, tudo que eu precisava, tudo. Eu sou empresário, eu sou filho de empresário, eu tenho empregados, eu tenho riqueza, eu tenho posse, eu tenho juntas de boi, eu tenho mais quando o céu te toca, cara. Ou quando os céus te tocam, você não quer mais ter, você quer ser um filho amado, ser de fato um discípulo. O que importa, você quer ser, cara. Eu quero ser um profeta, eu quero ser um seguidor. Eu quero ser o que está escrito no livro do Senhor a partir da minha vida. E ali, cara, Eliseu, ele queima tudo, as juntas, faz um churrasco, se despede para um novo tempo, se despede porque agora os céus lhe tocou. Talvez, cara, você precise se despedir da sua velha vida, mano. Talvez você precise se despedir, cara. Como Pedro, larga esse barco, queima esse barco, cara. Não existe plano B com o Senhor. Queima, larga, faz como Eliseu, queima tudo, cara, para que você não tenha lembrança do passado, cara. Para que você não tenha lembrança daquilo, ou você tenha um escape se você não queimar a sua velha vida. No afogar no mar do esquecimento, sempre haverá um escape para retomar a velha vida, a qual Jesus disse, eu não tenho mais isso para ti. Sabe a diferença de Pedro e a diferença de Eliseu?
Eliseu queimou, cara. Eliseu não existia. Andar com ele, cara, ser tocado pelo céu, não existe mais plano B, mano. Não existe mais plano B, cara. Essa é a diferença. Pedro, ele ainda estava com o seu barco no cais, amarrado. Por quê? Não podemos viver com Jesus e dizer, se der certo, cara, eu continuo. Se não der certo, eu volto de novo a pescar, cara. Não. Andar com Jesus, cara, é fazer feito Eliseu, é queimar os barcos, cara. É queimar a velha vida, é queimar os velhos costumes, práticas, pensamentos. Queridos, veja isso, voltou, cara, aí. Dá um ok aí, alguém que está aí. Se voltou. Aleluia. Aleluia. Então é isso, como eu estava te falando. Andar com o Senhor e queimar tudo, mano. É queimar tudo. É não olhar para trás, porque Ele tem uma nova vida. E confia. Temos que confiar nele. Temos que depender. Como uma criança. Como uma criança. A criança não existe outra pessoa a não ser o pai. Os pais, para ela ter segurança. Para ela se entregar, se jogar, se lançar. Há uma necessidade em você. Mateus fala. Pede ao Pai. Vai até o Pai. Então, cara, Eliseu foi um homem que foi transformado pelo caráter quando foi tocado pelos céus. Eliseu foi violento. O reino dos céus tocou ele. Eu vou te falar algo. Faz tempo que você está sendo tocado pelo reino dos céus. O Senhor já te deu vários sinais. Basta ainda você permitir com que essa força, você ser violento para mudar isso. O teu caráter, tua mentalidade, tua postura. E viver o que os céus têm para ti. O que os céus têm para ti. Então ele foi violento naquele momento. Ele não pensou no ter. Quando o reino dos céus te toca, ele quer que você seja. Mas quando o mundo te toca, quando os céus te tocam, ele quer que você seja. Mas quando o mundo te toca, ele quer que você tenha. Por isso que quem ainda vive com a mentalidade cauterizada de ter, você precisa ser tocado pelo céu. Porque nem todos aqueles que têm é. Porque na correria do dia a dia, no sufoco do dia a dia, pais, famílias, casamentos, filhos estão sofrendo pela luta do ter. Eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter algo para dar ao meu filho, eu quero ter um bom presente, eu quero ter uma boa escola, eu quero ter uma boa faculdade, eu quero dar de tudo para o meu filho. E teu filho está esperando um abraço só teu. Teu filho muitas vezes não quer ter, ele quer ser um filho amado. Ele quer que você seja um pai que ame ele, um pai presente. Na luta do sistema de ter, nós esquecemos de ser um pai presente, ser
um esposo, ser uma esposa presente, inteiro, completo, ser um amigo, ser um filho para os pais. Eu posso até ser mais forte e violento. Em busca de ter, você não se tem. Você está perdido em você mesmo, pensando que ter vai resolver talvez o tempo que passou. O recomeço é bíblico, o recomeço é de caráter. Recomece se for o caso. Volta a fazê-lo do modo certo. Então, valoriza mais o ser, porque o ter vai dar tuas atitudes. Porque quem é, tem. Quem é, o céu se manifestará. Quem é, se materializará. Quem é, não precisa estar mendigando, porque ele tem um Pai que sabe de todas as nossas necessidades. Então Eliseu, ele se jogou, ele foi violento, ele tomou o reino dos céus à força e não se preocupou em ter, ele preocupou a se tornar o próximo discípulo, o cara que carrega aquela unção de Elias, mano. Que carrega aquela unção, aquele manto que transforma a pessoa. Você viu que o dinheiro, que a fábrica, que, né, a vida empreendedora boa de Eliseu não supria ele, mas a unção sim. Quando ele foi tocado pela unção, ele transforma a pessoa. Muitas vezes o que você tem não vai transformar pessoas, mas quem você vai se tornar no Senhor transformará uma multidões e milhões de pessoas. Então, o ter é pecado? Não. Mas a busca aqui, a busca do ser humano não é ter, é ser. É ser um filho, ser um discípulo. É ser responsável, é ser um pai, é ser uma mãe. Então, a luta do ter, muitas vezes, afeta o ser. Então, busque isso. Busque, de fato, se tornar ser. Porque o ter vai vir, vai acontecer. Porque, afinal de contas, você já tem. Efésios diz que já fostes abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais e em Cristo estás assentado nele. Então, não luta em si, não se sufoca para ter, mas luta com poder, com ousadia para ser, porque assim tudo vai acontecer. Então, mudando para outra pessoa que foi violenta e se apoderou do reino dos céus, é Jacó. Jacó, ele tinha uma promessa, ele tinha uma unção herdada, genética, espiritual do seu pai, dos seus avós, Abraão, Isaac, olha, meu Deus, e Jacó. Abraão para Deus era um príncipe, mas Abraão para a sociedade era um enganador, um mentiroso, um trapaceiro, e digo mais, para ele mesmo, ele era um enganador, um trapaceiro, um cabra safado, como diz a história, como diz o nordestino. Mas ele se cansou, cara. Ele se cansou. Eu não entendo que muitas pessoas estão na casa do Pai, tem pão, tem comida, tem tudo, e não se cansa de relutar, de lutar, permanecer do mesmo jeito, o caráter, a vida, o pensamento, uma vida de não ter comprometimento com os céus, né? Sempre ali, sempre caindo, voltando e não vivendo tudo aquilo que o banquete de Deus está preparado, e é mais saboroso, é delícia de viver as coisas com o Senhor. E ali Jacó, ele entendeu que ele não aguentava mais viver aquela vida.
Ele sabia que ele tinha algo com Deus, Deus tinha algo com ele, tinha uma genética espiritual. Como muitas pessoas sabem na igreja, o poder de Deus, a palavra fala, promessas, mas se acomodou de viver com aquilo, com os traumas do passado, carregando as coisas do passado, e as pendências, não falando com um, não falando com o outro, e questionando um e questionando, vivendo desse jeito, e se acostumou. Ele disse, eu não quero mais. Ele pegou e foi para o confronto dele mesmo, o confronto dele com Deus. E ali ele teve uma luta, e ele se apoderou dos céus. Se o Senhor não vai enquanto me abençoar. Aí o anjo, o Senhor, a presença de Deus, perguntou a ele, disse assim, quem és tu? Porque de fato o caráter fala da nossa identidade, fala daquilo que a gente é. Então o Senhor disse, tu tem promessa, tu tem uma genética espiritual dos teus antepassados, tu tem uma bênção, tu tem uma riqueza, tudo está sobre ti espiritualmente, mas tu é travado, e tu trava isso tudo por conta de quê? Quem é você, rapaz? Me diga, fala a verdade, porque eu já sei quem você é. Não adianta a gente lutar com Deus. Não, você é ruim, você é mau, você tem um pensamento mau, você não tem postura de discípulo, você tem postura de crente, você tem postura de evangélico, você tem postura de seguidor, de multidão, mas de discípulo não. Então fala a verdade. Quantos homens você já tem? Fala a verdade. Quantos maridos você vai ter? A mulher samaritana, você quer beber água? Quantas vezes você vai ficar vindo, beber? Não, existe uma fonte, ela é eterna. Ela jorra eternamente sobre o fluir daqueles que creem em mim. Fala a verdade. E ele disse, meu nome é Jacó, eu sou mentiroso, sou trapaceiro, eu tenho um mau caráter. Eu tenho aliança contigo, eu vou para a igreja, eu vou com tudo, mas eu ainda insisto em viver as coisas erradas. Eu insisto ainda em ser ruim, ser preguiçoso, prepotente, arrogante, amor ao dinheiro. Eu insisto. E o Senhor disse, por que tu falasse a verdade, eu vou mudar o teu nome, vou mudar a tua identidade. Aleluia. Eu quero, porque tu lutasse comigo, lutasse para mudar o teu caráter. Eu vou te mudar. E ali ele recebeu o nome que estava sobre ele, Príncipe de Deus. Tem muitos príncipes. Salomão fala isso em Eclesiástico. Eu vejo o príncipe andando a pé, e eu vejo escravo andando a cavalo. Está tudo errado, cara. O Senhor tem uma nova vida nele para ti. O Senhor tem heranças espirituais. O Senhor tem liberar muito. Você não sabe a dimensão do que Deus tem para a tua vida. É muito grande. Muito grande, muito maior. O que olhos não viu, o que os ouvidos não ouviu, jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para ti, mas é aqueles que o amam. E só quem ama Ele, quem deixa e permite o caráter ser transformado. Por isso que ele perguntou a Pedro, tu me amas? Porque de fato quem ama está disposto a morrer por ele. Então ele foi violento com ele mesmo. Ele disse, eu vou ser violento, o reino dos céus está clamando dentro de mim, eu vou lutar e vou dizer, eu sou essa pessoa, me muda, me transforma. E ali ele foi transformado à vontade de Deus. E a outra pessoa que eu quero falar para acabar esse momento com vocês, essa mesa profética, esse ambiente profético, é a questão de Samuel. Samuel ele viveu num ambiente de prostituição. O sacerdote daquele tempo se prostituía, ao fim de Finés, com as pessoas, com as meninas do templo. Mas em nenhum momento aquele ambiente prostituto, aquele ambiente de sistema religioso, aquele ambiente baixo, mudou a frequência dele com o Eterno. Ele permaneceu. Samuel estava crescendo não só na unção, mas no caráter. Ele estava permitindo que o caráter dele fosse transformado e restaurado, para que ele pudesse mudar a vida de outros, a vida da família, a vida dos irmãos, a vida de uma nação. E ali de fato, Samuel via tudo aquilo. Eles pegavam a comida que era do Senhor, eles se prostituíam com as meninas do templo, e a palavra do Senhor diz que Samuel crescia em graça.
diante do Senhor, diante dos homens. Então foram homens que decidiram, que foram tocados pelo céu e decidiram, de fato, viver uma vida de transformação no caráter. O reino dos céus é tomado à força, e aqueles que geram forças ou buscam ele com força se apoderam dele. O que é essa força? É quando você é transformado pelo seu caráter. É quando o seu caráter é transformado, quando você luta pelo seu caráter, quando você luta de não ser mais quem você é, não ser de fato, você sabe quem você é. Você sabe. Então quando você luta, quando você diz, Senhor, eu não aguento, eu quero, me ajuda, vamos junto, aí de fato o poder que opera em nós, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 3:20, há um poder que opera em nós. Você não está só, você tem um ajudador, você tem um Espírito Santo. Ele vai te ajudar, o Espírito Santo, como ajudou Jesus. Jesus passou também por essas tentações, por essa luta, por isso foi tentado na sua identidade no deserto.